Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do... Como é que é o nome desse programa mesmo aqui? Ah, tá aqui, ó, Cinecast. A pessoa que está assistindo aqui, Iberson, ela já sabe que esse programa é o Cinecast. Ela já sabe que ela tem que assinar, né, o nosso canal, tem que se inscrever no canal, tem que comentar, tem que compartilhar, né? Mas assim, vou falar bem sinceramente, o que eu acho mais importante é comentar, né? Mandar pra gente nossas dúvidas, suas certezas, questionar a gente. Deixar as opiniões também, né? A gente sabe que todo mundo tem opinião diferente. Então pra gente é de muita grande valia. Todo mundo tem opinião diferente e isso é ótimo. Quem pode tiver discordar opinião também, igual... não é obrigado a concordar com a gente. Pode discordar, então já deixa tudo aí nos comentários. É. Você reparou que tem uma coisa diferente hoje aqui? O que? No meu figurino? Sim, está sem o boné. E... com os óculos. Hoje estou disfarçado de Clark Kent aqui. Quem não assistiu o episódio sobre o Superman... Glauberman. Fica a recomendação de assistir um episódio bem divertido falando sobre esse pessoal que... eu descobri outra coisa. Eles usam cueca por cima da calça, mas eles usam também uma calça por cima da cueca. Ah, incrível! E hoje nós vamos falar de pessoas que eu não sei se sequer usavam cuecas por baixo da calça, mas usavam armas por fora da calça. A gente vai falar de um gênero do qual... volta um pouquinho no tempo, né? E de um gênero que eu não sei se é um gênero... É um gênero, lógico que é um gênero. E eu não sei o quanto isso pega no senso comum, na cultura geral. A gente vai falar um pouquinho hoje, é um primeiro episódio sobre os famosos Far West, os faroestes, os westerns. Os caras do Bang Bang. Você assistiu algum filme de faroeste? Olha, não. Nunca fui ligado. O que você está fazendo aqui na minha frente? Você nunca assistiu? Então eu vou fazer o seguinte. Você pergunta para mim, tá? E eu engano você de alguma forma e a nossa audiência vai me desmentir ou não, tá? Ah, tá aí uma missão, então. Tá aí uma missão. Vamos falar um pouquinho desse gênero que me é muito caro em minha infância televisiva. Poucos filmes eu vi de western, né? Esse gênero, que tem outros subgêneros dentro dele mesmo, no cinema. Tenho o prazer de ter visto alguns grandes filmes, mas pouquíssimos, né? Ele teve uma fama, ele foi mais popular há muitas décadas atrás, quase um século atrás. Que, inclusive, Hollywood trouxe muito essa percepção de faroeste, daquele clima arenoso. Tá, eu vou já começar assim a inquietar isso, geograficamente falando, por que isso acontece. Porque Hollywood fica no oeste americano, ele fica na costa oeste. Bem no clima. Aquela região foi colonizada por esse tipo de história, né? Até certo período aquilo não era Estados Unidos, aquilo era... Bom, antes de tudo eram terras de índios e antes de terem índios era da mãe terra, tudo. Mas com a invasão e a colonização e toda a questão do homem branco, os Estados Unidos em dado momento ia só até a metade, até o meio mesmo, né? Da costa leste ao meio, e depois eles foram tomando ali, foram realmente colonizando. Teve a conquista, chamada Conquista do Oeste. Inclusive tem um filme com esse nome de gênero, né? Do gênero do faroeste. Onde eles foram avançando e tomando, onde vieram... Bom, tem toda uma questão geopolítica que se envolve nisso, e toda uma questão realmente de colonização, de implementar a cultura daquilo que se entende hoje como cultura norte-americana, ou estadunidense, como eu prefiro chamar, e vai vestir muito dessas histórias. E vai acabar conciliando com um período que vai ser a virada do século, depois da Revolução Industrial, tal, com as máquinas de ferro, né, os trens e toda a parte da luz elétrica, vai fechar um período onde havia a justiça de um homem só, tinha os xerifes, tinha os bandidos, os ladrões de gado, tinha os índios, tinha os apaches. É toda uma miscelânea de coisas que Hollywood naturalmente tenta catequizar de alguma forma, ou aculturar quem assiste e entreter também. Então é um gênero que ele teve uma certa importância, uma certa, digamos, facilidade geográfica mesmo. É como se o polo cinematográfico brasileiro fosse no Nordeste e o nosso cinema base fosse um cinema de Caatinga, sabe? Entendi. Que acabou sendo muito do nosso cinema novo, com o Glauber Rocha, né? com todo aquele... o cinema baiano, o cinema pernambucano. Ele vai utilizar
e vai também aculturar o brasileiro como um todo, né? Mas é lógico que Hollywood faz disso uma forma de entretenimento, de ganha-pão. E vai isso levar para cinema, para televisão, para os circos. Já vou recomendar um segundo filme, Bronco Billy. Bronco né? Billy. Bronco Billy, né? Que vai mais ou menos se vestir de uma história que bebe dessa aculturação já depois, né? Já bem depois. Mas vamos lá. O que você não sabe sobre faroeste, sobre o cinema de faroeste? Ó, primeiramente, como que é produzido? Eu acredito que deva ter toda uma estrutura muito grande, né, por trás. Por ser um ambiente mais difícil de acesso, então a estrutura e o orçamento para uma produção de um filme desse acredito que seja muito grande, né? Os gêneros eles são mais ou menos específicos. É como você fazer filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial. Os estúdios contratam pessoas que já são especialistas naquilo, desde consultores técnicos até figurinistas, né, e produtores, que vão buscar locações, que tem que ter um apanhado histórico para que seja algo parecido, vai ter pesquisa, né? Como um bom filme de época, né? Qual é a diferença de um filme de época e um filme contemporâneo? O filme de época ele vai retratar, durante a produção, de um período histórico que não é o período histórico onde está sendo feita a filmagem. Sacou? Então, se a gente faz um filme brasileiro que se passa em São Paulo nos anos 80, ele é um filme de época. Se ele é um filme que se passa no Rio de Janeiro nos anos 2000, ele é um filme de época, porque há todo um cuidado de produção para que pareça que aconteça naquele período. Desde eventuais figurinos, roupa, música, tipo de corte de cabelo, carros, né? A estética de modo geral, isso tudo, e até Cenários, trejeito, né? A fala, né? Tem expressões idiomáticas que a gente não usa mais, tem expressões idiomáticas que são pertinentes à época. Então toda vez que você faz é um produto de época. No faroeste não é diferente. Você tem naturalmente esse cuidado. E é claro que com o avançar das produções, você vai ter uma sensação de lugar comum naquilo. Então você vai ter sempre o cowboy, né? Aquela imagem clássica do cowboy, que é o cara que anda duro, né? Aquela coisa meio John Wayne, né? Com fala lenta, com sotaque puxado, né? Com gatilho rápido. Né? E você vai ter o índio quer homem branco longe, how, né? Vai ficando esse senso comum que é uma poluição, na verdade, sobre os eventos históricos. Então, muito cuidado em querer entender que o filme faroeste ele é um cinema documental. Às vezes mas é muito permeado de muita bobagem, muita fantasia. Então para você, o que é uma essência faroeste mesmo? Então, a essência do cinema faroeste não é a realidade que aconteceu na época. Por exemplo, uma coisa clássica que tem nos filmes de faroeste é a questão do duelo, né? Tem um filme chamado, terceira indicação, Matar ou Morrer, Rainum. É um filme de 1950, se não me engano. Que a história é a seguinte. O filme tem, eu acho que é 1h40, mais ou menos, 2 horas. A história se passa durante esse período. Porque vai chegar na cidade pequena, onde tem um xerife, ao meio-dia, Rainum, né? Sol alto, né? Ao meio-dia vai chegar um trem com um cara que acabou de fugir, um bandido, um vilão, e ele quer... Todo mundo sabe que ele vai atrás do xerife daquela cidade. E ele vai chegar meio-dia. E a história começa às 10h30 da manhã. É meio padrão, né? É bem interessante, assim, porque ele é um filme contínuo na história, tipo 24 horas, sabe? Então é um gênero, é um subgênero esse. De você ter um filme que acontece... A história acontece durante o tempo de exibição do filme, né? E, de modo geral, os filmes, assim, tem filmes de 2 horas que contemplam décadas de histórias, né? Séculos. Tem filmes de 2 horas que contemplam um período de uma noite inteira que você passou na história daquele personagem, duro de matar, assim, né? E tem aqueles filmes que acabam sendo um subgênero, de que o tempo de exibição do filme é o tempo de duração da história. E o Matar ou Morrer é isso. Então vai ter aquele duelo marcado, o xerife vai se preparar, vai se despedir da família, porque vai chegar o bandido para duelar com seus capangas, e ele tem que se preparar para isso. Só que esse evento do duelo, para o pessoal mais novo, outra indicação, que é um subgênero também,
o De Volta para o Futuro 3, que é um tributo ao cinema do faroeste. E ele vai ter esse duelo ao final, um suposto duelo, né? Na verdade tem um duelo ali, né? Entre um vilão e o mocinho, né? Com horário marcado. Isso quase nunca aconteceu na realidade. Não havia duelo marcado, que um cara fica num lado da rua, O outro do o outro lado do lado da rua, um olhando pra cara do outro e... Quem apertar o gatilho primeiro ganha. Quem apertar o gatilho primeiro ganha, né? Ou aquela coisa mais clássica, um fica de costas pro outro, sai andando, dão 10 passos, viram e atiram. Né? Que tem no John Wick 4, né? Que já é uma referência a isso. Que vem lá do duelo da escola francesa, da escola inglesa, a questão da honra. De um modo geral, as pessoas matavam pelas costas mesmo, porque elas tinham medo de morrer. Então o duelo, enquanto duelo, essa coisa da honra, isso é roubado do cinema japonês, do cinema de samurai. Sério? Não é pertinente a um dado histórico, né? Aquilo Hollywood faz assim, o que dá mais dinheiro tá valendo. Fantasia. Vamos fazer, a gente joga pra dentro aqui, transforma em entretenimento e manda pra galera. Quanto mais faturar, melhor. É assim que funciona, de preferência bem feito. E se tiver uma acuidade histórica, ok, beleza. Se não tiver, beleza também, né? Então, exatamente esse evento do duelo é uma marca do cinema faroeste. Respondendo a outra pergunta, finalmente. Que é um evento que quase não aconteceu. Quase não aconteceu. Eu vou deixar aqui também mais uma indicação aqui, que é um grande clássico, que é o Era Uma Vez no Oeste, que tem essa sequência do duelo. Tá? Mas esses filmes todos, que até então eu estou indicando e vou indicar, eles não são filhotes de um mesmo tipo de produção. O cinema faroeste, lá antigo, cinema preto e branco com John Wayne, né? O cinema que vai ter essa coisa, os índios com aqueles cocares, né, de pena, né? Índio é índio, né? Na verdade, depois você vai entendendo que tem os Apaches, né? Tem os Moicanos, tem os Cheyennes, tem vários, e eles mesmos entre eles... As variações, como são... Cara, como são índios no mundo inteiro, como é o ser humano em todas as suas aldeias, né? Não existe um consenso, aquilo ali é ameríndio, né? São só nativos, né? Nativos é mais interessante chamar assim. Aquele cinema que falava... Tem os índios, que são ladrões de cavalo, que roubavam rifles, né? Que são os bandidos, né? Que isso é uma coisa mais da televisão do faroeste, né? Que eram os enlatados, né? Que existiam na televisão. Que tinham os bandidos de rosto sujo e que bebiam no salão e ofendiam, eram ladrões de banco, né? E aí tinha o xerife corrupto, tinha o xerife cheio de honra, bonzinho, defendia as donzelas. Essa mitologia, ela é construída para que sejam feitos diversos filmes que seja vendido. Então você compra mais ou menos a mesma história, sempre, com variações. É como você vê filmes da Marvel. É um outro herói com um outro vilão, mas tem ali os mesmos, assim, jogando bem para baixo agora, tá? Os mesmos rame-rames de sempre, né? E aquilo era feito porque havia uma indústria pronta para fazer aquilo, já com figurinos e com tudo mais. E vai permear não só o cinema, como a televisão, como os próprios curtas de humor. Gordo Magro passeava no universo do faroeste, os Três Patetas. Então Chaplin também tinha alguma coisa ali, Em Busca do Ouro, um longa-metragem maravilhoso do Charlie Chaplin. Vai tendo essa cultura e esse sentimento de que aquele cinema era desse jeito. E aquilo vai até um filme chamado No Tempo das Diligências. Tá? Um filme do John Ford, que é talvez o maior nome como cineasta de cinema faroeste. E ele, quando ele faz No Tempo das Diligências, que é um filme, eu não vou lembrar aqui a data, depois qualquer coisa, consultem, né? Decore as datas, como diz o Eduardo Bueno. Ele é um filme que, se eu não me engano, é de 1939, 1940, por ali. Que quando Hollywood começa a encontrar outros tipos de gênero que começam a fazer arte, fazer sucesso, como o próprio Casablanca, né? E O Vento Levou já tinha passado, e O Vento Levou tem um pouco desse sabor, mais da Guerra da Secessão do que de faroeste. Vamos ter Cidadão Kane, né? Falando de Hollywood, né?
No Tempo das Diligências, ele é um filme que ele consolida o cinema enquanto linguagem cinematográfica. Você tem toda uma estrutura narrativa que é utilizada até hoje. Quando o diretor John Ford faz aquilo com exímio proficiência, né? Ele é um filme mesmo. E ele é um exemplo de como o ofício do cineasta ele depende de muito estudo, dedicação e paixão. E acertar, errar, não errar naquele jeito, acertar de outro jeito e vai. Porque ele era o longa-metragem número 96 do cara. Nossa. Então, você veja o tamanho... Persistência, né? O tamanho da bagagem, né, do especialista que é aquilo. Se eu não me engano, 96, 98, 100. Varia um pouquinho da filmografia, de se entender, alguns longos, alguns curtas. Mas, enfim, o cara já tinha feito dezenas de produções para chegar num ponto da primazia de um filme que talvez você assista hoje e fale assim... sério que isso aí é um bom filme? É sempre assim bom recomendar cinema, recomendando também entender que tem alguns filmes que eles pertencem às suas épocas. E entender enquanto produto de suas épocas. Então, até isso que eu queria te perguntar também, porque se eu reparar, filme de faroeste, tem algum atual hoje rodando? Alguma coisa? Porque que eu saiba, acho que ficou bem lá atrás, né? A gente vai chegar na antigos. atualidade, né? Porque a gente vai separar um pouquinho o que é filme que vai para cinema e o que é produção cinematográfica que não chega no circuito de distribuição. Isso é cada vez menos. Porque que eu lembre só os filmes bem antigos, né? Faroeste mais antigo mesmo. O que é antigo? Vamos lá. Agora chegou a hora aqui. Duelo de gerações. Próprio que você comentou aqui também De Volta para o Futuro 3. É um filme antigo pra você? É um filme bem antigo. Cara, é um filme bem antigo. Já tava cansado de estudar cinema quando eu vi Valor Futuro 3. Você tá brincando? 1990, eu sou de 95. Então... Cadê o nosso convidado? Pelo amor de Deus, vamos lá. Ótimo, então. Meu jovem. Posso chamar assim, meu jovem? Em 1990, quando De Volta para o Futuro 3 foi feito, você tem ali um período de despedida do gênero, que começa em 1970. A despedida do gênero. Mais antigo ainda. É mais antigo. Porque eu tô falando de um filme no Tempo das Diligências, que era a década de 40/50. Os gêneros não acabam assim do dia para noite. Eles vão acabando sendo substituídos, né? O sucesso comercial vai ditando. Follow the money, né? O que vende mais é o que faz mais. Então, daqui a pouco, você vai ver acontecer isso, tá? Faz muito tempo não faz um filme de faroeste. Daqui a pouco vai aparecer um filme de faroeste que vai estourar no cinema. Não sei qual é, mas vai chegar mesmo. Porque começa a rolar um saudosismo. Então, o saudosismo, ele vai fazendo com que você espere um tempo para que aquilo apareça de novo. Entendi. A gente tem um outro filme que já é refilmagem, Os Sete Homens e um Destino, né? Que foi refilmado em 2000 e qualquer coisa, mas ele é um filme da década de 50 ou 60, que já era uma refilmagem do cinema japonês, que eram Os Sete Samurais. Então, como eu falei, né, o cinema do faroeste, ele rouba muito da estrutura do código de honra do cinema japonês. Tem um subgênero do cinema, eu falei Era Uma Vez no Oeste, né? Era Uma Vez no Oeste é o seguinte, Era Uma Vez no Oeste é um filme do Sérgio Leone, é o quarto faroeste dele, é um filme de 1968, 69, com Charles Bronson, que a gente falou no outro episódio sobre Tiro, Porrada e Bomba, a gente falou em passando Charles Bronson, merece um episódio dedicado a ele, tá? Com Henry Fonda e com um elenco menor, tem uma atriz maravilhosa, Era Uma Vez no Oeste, tá aqui na minha frente. É um filme de quase 3 horas de duração, tá? Dirigido por Sérgio Leone. E me ajude aqui. Era uma volta no oeste, como se diz em italiano. Com Cláudia Cardinale, uma maravilhosa, linda, belíssima e excelente atriz, Cláudia Cardinale. Jason Robards está no filme.
Só tem gente boa, caramba. Trilha sonora maravilhosa de Ennio Morricone. Era Uma Vez no Oeste, ele é um filme de faroeste, onde conta a história de um cara que era de uma gangue, que é o Charles Bronson, que os caras chegam numa estação de trem, estão esperando ele. Aí são 3 caras. A abertura do filme, Iberson de Almeida. Assista a abertura do filme. Assista os primeiros 10 minutos. Você não precisa assistir o resto, a não ser que você seja um cara inteligente e vai assistir essas 3 horas. É uma ópera esse filme. Os 3 caras estão esperando ele chegar na estação para ter um duelo. Um duelo não, vão executar esse cara. E chega cada um e eles estão lá com... cada um com seu cavalo, né? Estão os 3 esperando. Do outro lado do trilho do trem, Charles Bronson. E o Charles... eles falam assim... Ele pergunta, né? E os cavalos? Né? Aí eles falam assim... vem um cavalo a menos. Estão em 3. Aí ele olha para eles e fala assim... Eu acho que não. Eu acho que veio 2 cavalos a mais. E esse cara vai se confrontar com Henry Fonda depois, lá na frente, com um duelo. É um filme soberbo. Ele é um filme que é a hegemonia, que depois da famosa trilogia do dólar, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e 3 homens em conflito, que é o clássico dos clássicos, o Era Uma Vez no Oeste, ele vai consolidar. Pois bem, ele é o 4º filme desse diretor. Esses 4 filmes, indicações, tá? Não são faroeste, que a gente sabia até então, do John Ford, com John Wayne, Burt Lancaster, com James Garner, né? Com as produções de televisão já fazendo toda aquela estrutura narrativa clássica do cinema. Porque são produções italianas, dirigido por um italiano, com atores americanos, rodados na Espanha. Nossa, e a história se passa no salada. Novo México. E são os melhores. O Sérgio Leone, ele nos meus estudos, ele... Será que não é porque você... Dos 3 melhores diretores, ele é um dos 30 a mais. Mas será que não é porque você mistura um choque de cultura grande? Não tem choque de cultura ali. Não? Não. Tem uma apropriação sobre um gênero e ele faz uma leitura sobre aquele gênero, fazendo um tributo, se utilizando da narrativa e criando novas narrativas. Então você tem o Ladrão Mexicano. E aí uma curiosidade, como tem o conflito com o México, porque havia essa questão do que era México e os Estados Unidos foi invadindo e ocupando o território do México, você tem o Ladrão Mexicano, que é um ator americano também, e o exército mexicano, que é figuração no filme, é feito pelo exército espanhol. Então você tem a língua hispânica sendo falada ali. E é rodado na Espanha. Isso é muito curioso, né? E funciona, porque o cinema tem esse entretenimento. Quando você assiste Star Wars, que começa lá escrito há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante, eu preciso te informar, Iberson, ele não foi filmado numa galáxia muito, muito distante, tá? Foi aqui, foi perto. Foi bem perto, né? Essa é a magia do cinema, fazer você achar que está em outro lugar, né? Você comprar essa ideia, você estar dentro dessa chamada de essa percepção, né? Dessa percepção. Então esse cinema que vai ter muito mais essa cultura sobre essa estética, sobre a forma de contar a história, ela foi sendo apropriada para outros lugares, né? Como eu falei do cinema brasileiro, da Caatinga, tem um sabor disso, né? Quando você vai para um universo ali... Lampião e Maria Bonita, né? O cangaço, né? O cangaço tem esse sabor, né? De fazer as coisas contra a lei, de propor pequenas revoluções, de se apropriar daquilo que não é seu, mas na verdade é seu, só que não está dentro da lei, porque a lei é construída de um jeito... Enfim, tem toda essa discussão ao sabor disso. Mas essa estética que a gente compra enquanto cinéfilo, você quer ver aquelas coisas acontecendo naquele universo. Porque por mais que a gente não viva naquele universo, aquele universo de alguma forma conversa com a gente também. Participa. Eu vou dar uma outra indicação de um outro subgênero. Teve várias indicações durante esse podcast. Né? Esse mais aqui, 6 aí já. Cara, e vou ter que falar o seguinte, posso dar mais 20 indicações, é pouco, é muito pouco, tá? Porque assim, é um universo muito grande. Porque tem um subproduto disso, que é o cinema de faroeste de Clint Eastwood.
o cineasta que, enquanto gravamos aqui, ele está produzindo mais um filme, dirigindo mais um filme, ao longo de seus 90 e poucos anos. É maravilhoso. Nossa. Ele começou fazendo sucesso no cinema de faroeste. Então, ele fazendo a trilogia do dólar, o Clint Eastwood. Ele começou depois a fazer cinema policial. E ele vai, nos anos 70, até meados dos anos 80, ele vai conversar com esse cinema de faroeste. Né? Eu falei do Bronco Billy, que é com ele, que já é um tributo, é uma coisa mais contemporânea. Mas tem um filme dele que eu acho maravilhoso, que é chamado Josey Wales. Josey Wales é um filme de 1973, se não me engano, 72, 73. Que é um filme um pouco raiz, nesse sentido, de ter é um cinema mais autoral dele mesmo, que não é dirigido por ele, é dirigido, se não me engano, pelo Don Siegel, se não me engano. Não tenho certeza agora aqui. Mas, de qualquer forma, é um filme menos famoso dele, mas que eu indico bastante. E ele vai ter um Estranho Sem Nome e o Cavaleiro Solitário, o Estranho Sem Nome é de 70 e o Cavaleiro Solitário de 85, que é a história do paladino, o cara que chega na cidade, que ninguém sabe o nome dele, é um estranho, um forasteiro, né? E isso tem em outros gêneros também. Ele é um forasteiro e ali ele vai fazer uma pequena justiça daquilo que ele entende que tem que ser justiçado naquele lugar que está um pouco abandonado pela lei, talvez, e está sendo dominado pela corrupção local. Como é o caso do Anônimo, como é o caso do Protetor. Quando a gente falou tiro, porra de bomba, a gente não falou do Protetor, mas tem um sabor disso. É aquele cara que vai fazer um pouquinho de justiça com as próprias mãos. Na verdade, propondo trazer a coisa para uma nova ordem ou colocar as coisas, reorganizar de alguma forma, através de muita violência, né? Através de muita catarse, né? Isso na realidade não é legal, mas no entretenimento acaba sendo divertido. Então Clint Eastwood ele vai passear com isso. E ele vai fazer um dos filmes derradeiros do gênero, com a grande despedida, que é talvez o filme mais importante da carreira dele, que é Os Imperdoáveis. Um filme de 93, que ele faz o papel de um cara já velho, um assassino que está aposentado, e ele é um pistoleiro, na verdade, não é um assassino. Assassino porque ele mata pessoas. E ele é contratado para um serviço, né, para ter uma grana, ele é um viúvo, e ele volta à ativa mais uma vez. É com o Morgan Freeman. Esse filme é ultra recomendado, porque ele já é um filme após todo o evento cultural do cinema de faroeste, mas ele vai fazer todo um tributo. Inclusive, o final do filme é dedicado a Don Siegel, que era um diretor, que legal, onde ele aprendeu bastante da técnica. Ele é um filme dirigido pelo Clint Eastwood, escrito e atuado por ele. É um filme soberbo. Eu revi outro dia ainda. É um filme de 93, já tem 30 e poucos anos, mas continua forte, né? Muitos desses filmes antigos não têm força, né? Um outro tipo de autor também que é legal, que vai fazer um outro cinema de faroeste, é o Sam Peckinpah. Sam Peckinpah. Tem uma brincadeira com esse nome no De Volta para o Futuro 3, como o próprio Clint Eastwood também é feito um tributo no De Volta para o Futuro 3 com o nome dele. Mas o Sam Peckinpah, ele tem um filme que já era assim para ser o filme derradeiro, o filme de passagem, que é em 1970, 69, 70, com um outro filme chamado Meu Ódio Será a Sua Herança. Wild Bunch, o bando selvagem. Meu Ódio Será a Sua Herança. Não tem nada a ver o título em português com o título original, mas eu gosto bastante, é bonito, né? Meu ódio será a sua herança. Tem um peso, né? Forte pra caramba. Mas o Wild Bunch, ele traduz melhor do que se trata, né? É um grupo de personagens velhos, é o velho bando, né? De ladrões. E a história se passa já num período do faroeste já transitório, com a chegada dos carros, né? Os primeiros automóveis. Pega essa transição, ele vai falar do fim de uma era. Bem a época da mudança. Bem a mudança de século. E onde eu indico junto com outro filme, também do Sérgio Leone. É do Sérgio Leone, sim. Os mais exegetas vão dizer que não. Que chama-se Meu Nome é Ninguém. My Name is Nobody. Meu Nome é Nessuno, porque é uma produção italiana, com Terence Hill. Terence Hill, que era o Trinity, que também é um outro subgênero do faroeste.
né? Aí você tem o Bud Spencer. Terence Hill com o Henry Fonda, que fez Era Uma Vez no Oeste. Esse filme também, tal qual Meu Ódio Será Sua Herança, ele é um filme que vai consolidar também, fazer um tributo a esse fim desse período, onde, inclusive é falado isso no filme de uma forma maravilhosa. Esse filme, para mim, pessoalmente, ele não é só ele não é o melhor faroeste, tá? Mas ele é o filme que eu mais gosto. Então, eu falei que é do Sérgio Leone. Mas o Sérgio Leone, ele é só o roteirista do filme por isso que tem essa contradição aí que eu vi, deu um arzinho de... mas não por isso. É que ele é o assistente, ele faz assistência de direção. Ah, tá. Como é que um cara vai fazer assistência de direção depois de ter dirigido 4 obras-primas? A trilogia do dólar, mais Era Uma Vez no Oeste. Porque o diretor do filme chama-se Tonino Valeri. O Tonino Valeri era um assistente dele. Então eles fazem uma troquinha. Mas o filme você vê a mão do Sérgio Leone dele. Tá toda ali. É um filme da minha infância que eu vi numa sessão de sábado maravilhosa. Vamos brincar então, ele fez um freela pra ele só. Quase isso, mas ele é autor e é um tributo porque a história se passa também na virada do século, também o personagem já é um pistoleiro velho, não o Terence Hill, o Henry Fonda. E ele quer se aposentar porque ele fala, cara, o mundo onde eu vivi não me acolhe mais. Sobrevivi a esse mundo, né? Ele era um pistoleiro que teve inúmeros duelos e não morreu nenhum, tanto que tá ali vivo, né? Pra contar a história. E o ninguém na história, que é o Terence Hill, ele é ninguém. Pergunto pra ele, quem é você? Ele fala, eu? Ninguém. Né? Que é como um anônimo, né? Nobody, né? Ele é um cara que ele vai tributar o cara. E ele quer propor um duelo, né? Ao pôr do sol. Né? Então isso... Típico do gênero. Típico do gênero, porque é roubado do gênero do samurai. O samurai, sim, marcava duelos, né, com meses de antecedência. Vamos duelar às 5 da tarde, no dia tal, do mês tal, na ponte tal, né? Os filmes do Miyamoto Musashi, a história do Miyamoto Musashi tem disso. Então esse também é um subproduto. E esses subprodutos vão gerar outros subprodutos, que aí eu vou entrar numa área que pode ser um pouco controversa, porque vai falar do cinema do Tarantino. Tarantino, que é super reverenciado ainda nos dias de hoje, que ele, no meu entender, ele nada mais faz do que tributar gêneros, né? Ele não é... Ele é autoral? Sim, ele é autoral. Ele é um diretor? Sim, ele é um diretor. Mas ele não é o diretor porque ele se apoia nos ombros de gigantes. E ele faz filmes grandes. Mas são materiais processados. São como você comer um excelente de um hambúrguer muito bem feito, na brasa, sabe? Aquele bolo de carne bem misturado. Por que materiais processados? Porque outros fizeram antes. Ah, tá. Ele não é original. Entendi. Nada, absolutamente nada do que o Quentin Tarantino fez é original. Mas ele se apropria devidamente e reverencia assumidamente e faz grandes filmes. Os filmes do Tarantino são grandes filmes. Como desde Cães de Aluguel, né? E vai culminar, né, até o momento aí com... Django. Tem o Django Livre, mas ele tem tanto o Django Livre quanto os 8 Odiados. Ele vai passear nesse universo do faroeste, né? Ele vai tributar isso porque ele gosta. Ele é fã do Sérgio Leone. Tanto que ele fala em entrevista lá atrás, né, quando ele começou a dirigir, ele não sabia a linguagem cinematográfica. Ele falava assim, aqui eu quero enquadramento meio Sérgio Leone. Ele não sabia nominar as coisas ainda. Ele aprendeu na prática ali. Se tornou um grande diretor, é um grande roteirista, um grande dialoguista. É isso que eu ia falar. Então, muito comunicativo. Isso trazia uma expressão boa no set, provavelmente. Provavelmente sim, né? Mas a questão do diálogo dentro dos personagens são sempre ricos, né? Então funciona bem. Inclusive o nome da produtora do Tarantino chama-se The Wild Bunch. Em homenagem ao cinema do Sam Peckinpah, né? Ao Meu Ódio Será Sua Herança. Então falar de faroeste não é falar de uma coisa só, Iberson, tá? É falar de muita coisa. Aí você pergunta assim pra mim, no cinema de hoje. Sim, antes de mais nada. Mais um filme que esse é obrigatório também. Eu não posso deixar de indicar esse filme, porque ele é um divisor de águas. Ele não vai potencializar o gênero, mas ele vai tributar, que é Dança com Lobos. Dança com Lobos. O Dança com Lobos, do Kevin Costner, de 1990, ele vai viajar
nesse período, mas ele pega a época da colonização. É como se fosse um pré-faroeste. Ele vai chegar ali, ele vai se interagir com os índios, né? E em dado momento ele fala, cara, os brancos estão chegando aqui. Aí o índio fala, mas eles já vieram outras vezes. E a gente sempre... Eles vão embora, eles não aguentam ficar aqui. E ele fala, não, mas eles estão chegando. Ele aponta para o céu assim, como estrelas no céu. É muito numeroso, porque era a conquista do Oeste. Então esse filme ele vai consolidar, ele vai trazer um novo entendimento, ele vai desconstruir aquela imagem do índio ignorante, né? Que ele sabe aquele índio assim, a cultura do índio é pré-histórica, né? Nós cristãos sabemos o que é evolução e civilização. Uma falta de respeito total, né? Porque a gente quer impor, né? empichar ao outro o que é o correto, né? Hoje há muito tempo já estão revendo isso, mas ainda não está nos cânones da civilização. Ainda a gente tem o entendimento de que a nossa cultura trouxe para nós um sabor de que o que nós fazemos é certo, porque nós chegamos e demarcamos território. Através do quê? Através do vírus e da pólvora. Historicamente é isso, né? Da bala. Exatamente. Então Dança com Lobos é assim, e o Kevin Costner ele vai aproveitar, porque ele tinha feito um filme que também é interessantíssimo de se ver, porque ele tem um sabor mais pop lá nos anos 80. Nos anos 80 ele faz a coisa um pouquinho mais pop com o gênero. Que é em 1985, um filme chamado Silverado. É bem divertido, é bem divertido. O Kevin Costner, ele faz um papel menor ali, ele ainda não era um ator muito conhecido, e ele namora com o gênero, né? E ele vai trazer gente dali para fazer o Dança com Lobos, né? Algumas pessoas dali. E ganhou muitos Oscars, é um dos filmes que eu vi no cinema, que eu tenho o prazer de ter visto no cinema. E um pouco depois, ali quando você estava nascendo, ele faz um filme que é Soberbo. Ficou famoso um filme feito no mesmo período, na paralela, contando a mesma história, que é o Tombstone. Tombstone é um filme mais pop, é um filme do George Pancosmatos, que dirigiu Rambo 2, né? O diretor grego. É um filme com o Kurt Russell e com o que faleceu agora há pouco tempo, que fez o Top Gun com o Tom Cruise. Caramba, foi o Jim Morrison do The Doors, maravilhoso. Daqui a pouco vai vir o nome dele. Quem souber que escreve, tá? E me chama, pode chamar de ignorante. Já se viu, eu lembrei de tanta coisa e não lembrar do nome do ator. Já vou lembrar. Então Tombstone ficou famoso, porque é um filme mais pop, mas um grande filme que ele é grande, gigante, bonito, que esse sim é baseado numa história real. Então se alguém quiser ver um filme, vou indicar 2 aqui, tá? Baseado em histórias reais, documentadas, com pesquisa, tudo mais. Então ele é muito próximo do evento que aconteceu, que é Wyatt Earp. Wyatt Earp foi feito diversos filmes sobre a vida dele. Inclusive um dos primeiros filmes lá na década de 20, ele era vivo ainda, ele era consultor técnico de filmes que faziam sobre a vida dele. Dava uma aprovação ali. Inclusive um que ele olhou, ele aprovou como um ator, era um jovem bem alto, assim, com 2 metros de altura, chamado John Wayne, que depois virou um ícone no gênero. Ele fez o papel do Wyatt Earp. Um Henry Fonda fez o papel do Wyatt Earp. E Kevin Costner e Kurt Russell vão fazer o Wyatt Earp também. Porque é uma história real, onde tem um evento chamado a Emboscada em OK Corral. Então essa emboscada, ela é um evento... De novo, assim, os vilões vão lá querer... Né, os bandidos querem se vingar do xerife, né? E é um evento com testemunhas, documentado. É o evento do Faroeste com mais documentos, porque teve julgamento sobre o evento que aconteceu. Então as pessoas foram entrevistadas, cada um dava seu ponto de vista. Então o duelo que aconteceu, os 4 descendo numa ruazinha, assim, é de arrepiar, é uma coisa, e você saber que aquilo aconteceu de verdade. Então toda vez que esse evento é reconstruído, inclusive no lugar lá em Tombstone, onde a coisa aconteceu, hoje tem uma ruazinha temática, eles fazem aquela coisa de encenação, sabe? Sabe a coisa de Beto Carreiro, né? O Beto Carreiro tem, né? Essa coisa do faroeste e tal. Já puxou, né? Então é um evento registrado que acontece. E um outro filme, voltando a falar de Sam Peckinpah, é uma teia de aranha isso aqui.
Eu não tô sendo muito linear. Eu tô percebendo. Você tá viajando. Cria umas ramificações gigantescas. Iberson, te convido, inclusive, a você assistir esse episódio depois e ir anotando, tá? Vou assistir. Quem tá assistindo, anote os nomes aí. Eu já não sei quantos filmes eu falei. Mas tem... Passou de 10. Já passou de 10, passou bastante de 10. E tem outro filme que é baseado numa história real também documentada, também registrada, com personagens reais, que chama-se Pat Garrett e Billy the Kid. O filme indicado assim mais fiel a esse chama-se Pat Garrett, né? Que em português chama de Pat Garrett e Billy the Kid, do Sam Peckinpah. É um filme da década de 70. Então você está vendo que tem alguns nomes que são nomes que vão consolidando no gênero, porque eles trabalham com muito amor, muita dedicação, muito estudo sobre isso. E quem quer ver uma versão, eu falei que nos anos 80 tinha um cinema mais pop, Pat Garrett e Billy the Kid, eles são retratados em 2 filmes. Os Jovens Pistoleiros e Jovens Pistoleiros 2. Que é aquele filme assim mais moçada, é um filme mais... De que ano que é? Jovens Pistoleiros 2, eu acho que é 87 e 89, por aí, 88. Então já é um período que Hollywood libera uma graninha ali para fazer filmes tributos, com novas leituras, né? O Jovens Pistoleiros 2 tem trilha sonora do John Bon Jovi. Sim. Uma das músicas mais famosas vem dali, inclusive virou videoclipe e tal. É com Emílio Estevez e com um elenco, o rapaz lá que fez o La Bamba, né? Como é ruim ter nomes que vão escapando à memória da gente. O HD já não tá funcionando. O HD tá ficando meio entupido. Mas eu recomendo também porque ele é um pouco mais divertido e é baseado em história real, né? Lógico, cheio de licenças poéticas e divertidas para que acontecer, mas a essência eles eram ladrões e um dos ladrões vira xerife. Então rola uma antagonização e rola assim uma traição de amizade, né? É uma tragédia, são duelos... Deixa a continuação o filme, não? Não deixa porque assim, um é morto pelas costas do outro. Então os duelos, como falei antes lá no começo, tem essa imagem do que o duelo é bonito, elegante, código de honra. Cara, isso é roubado do cinema japonês, né? Nunca houve, sempre houve assim a defesa pela própria vida. Se eu puder atirar e matar você antes que você atire e mate em mim, é o que acontecia. E deixa eu te perguntar, o que você acha que falta pra voltar com tudo hoje de novo, o faroeste? Filme de faroeste. Voltar no tempo, né? Porque voltar no tempo. Porque essas demandas, veja só, eu dei tanta dica de filme. Um outro filme que é maravilhoso do meu diretor predileto, que é o Maverick, de 1995, do Richard Donner, com o Mel Gibson, James Garner, Jodie Foster, né? James Coburn. Olha só como nomes antigos me vêm à cabeça. Ele é um filme tributo a uma série de televisão chamada Maverick. Então é a coisa que referencia a reverência, sabe? Referencia a referência. E vice-versa. Então ele acontece de vez em quando, né? Como aconteceu Maverick, como aconteceu os Imperdoáveis, como aconteceu Dança com Lobos. Só que o nosso cinema foi mudando, né? O cinema, a maneira como a gente vê cinema foi mudando, e talvez esses filmes não tenham espaço na tela grande. Mas para onde que eles foram? Foram para os streamings. Os streamings estão repletos de produções novas do gênero, inclusive versando sobre muitos desses personagens. O Billy the Kid tem uma série. O Billy the Kid teve um filme agora recente. Os próprios filmes feitos para as plataformas, né? A Prime e a Netflix, né? Eles tributam muito isso, um pouco a Max também, né? A HBO. Eles fazem isso por quê? Porque eles entendem que boa parte desse público tá velho. Entendeu? Você não consome esse tipo de cinema. Eu consumi um pouco. Meu pai consumiu muito mais. Mas muito mais. É como mais ou menos, vou fazer um paralelo aqui, é mais ou menos como filmes de Segunda Guerra Mundial. Teve uma época que teve muito filme, depois teve menos. Hoje, todo ano, Hollywood faz um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Hoje não. Desde sempre Hollywood faz pelo menos um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Porque é um evento que não pode ser esquecido. Perpetuando sempre ali, né? denunciado e sempre dá dinheiro, né? Então os nazistas são sempre devidamente vilanizados, né? Mas ele é um gênero que ele não é gênero enquanto... nesse momento as salas de cinema estão repletas de filmes de terror, um pouco de comédia e algumas comédias românticas e muito filme infantil e de herói. De novo, né?
refilmagem, continuação e tudo mais. Então é um gênero que você, buscando no streaming, você vai encontrar muita coisa nova. Mas é muita coisa a ponto de que eu me restrinjo a falar do cinema considerado clássico, mesmo os filmes não clássicos, até os mais recentes. E para fechar assim mais atualmente, né, que eu comentei do Tarantino, o Django Livre, né? Django Livre. O Django Livre, ele vai versar sobre... De 2012. De 2012, ele vai fazer um tributo ao Django, que já era um personagem do cinema italiano de faroeste, né? Como tinha o Trinity, tinha o Django, tinha Keoma. Puxa uma linguagem um pouquinho mais moderna daí, né? Não, o Django Livre sim, é mais moderno e é um filme de denúncia. Ele tem seus valores, tem, mas é um filme, eu vi no cinema, mas eu não consegui de verdade assim, entender por que ele fez, ele é tão reverenciado, né? Os Oito Odiados, eu acho mais cinema, mas eu acho mais chato, assim, bem pessoalmente, porque tem isso, né? O que cada um gosta e é inevitável isso. Assim, e não menos importante e mais atual ainda, um filme agora de 2025 que tem grandes chances de pegar algumas indicações para Oscar ano que vem, chama-se Pecadores. Pecadores. Que é um filme meio que de terror, meio que se passa nessa época mais... Ele não é um filme de faroeste, mas ele vai pegar já o fim daquele período. Ainda existem armas, né? A legislação é diferente. Ele vai falar um pouco mais sobre a questão do racismo, tal qual o Django Livre, né? Mas um pouco mais Esse localizado é novo ali agora. no Middle West. Ali. Isso é novo, né? Esse é novíssimo, né? Então, mas ele tem essa roupagem, ele tem essa denúncia da segregação, daqueles que foram chamados a colonizar o Oeste e foram abandonados, como os negros, os chineses. Então ele vai fazer, ele é um filme de denúncia, ele é entretenimento, ele é terror, ele é violência, ele é mágico, ele é equivocado, ele é uma colcha de retalhos com o Michael B. Jordan, né? É um bom filme. Talvez ele seja um ótimo filme e talvez ele seja para algumas pessoas um filme espetacular, mas é uma indicação mais atual. Ele não vai contemplar o cinema de faroeste, mas ele bebe um pouquinho daquele universo. Ele tem um pouquinho de coisas Traz uma que... identidade um pouco. Né? Eles pegam coisas que escorregam dali. Então, essa é a cinematografia que eu quero deixar indicada. E vai ser interessante fazer um card só com as relações dos filmes indicados. Eu anotei todos os filmes que você me falou aqui. Então eu te faço uma proposta de colocar no descritivo desse episódio, né? Você vai abrir os comentários, quem está nos ouvindo e nos vendo, e vai ver essa lista de filmes. E se precisar eu coloco mais depois ali. E complemente, quem está assistindo a gente, complemente com a sua lista, né? Como é que você olha o cinema faroeste? Você consome cinema faroeste? Você é tão velho assim? Tem algum jovem? Eu vou te falar que só vai dar a velha guarda colocando os filmes de faroeste nos comentários. Eu não sei se alguém gosta de faroeste com menos de 50 anos de idade. Não conheço. Pronto. Será que tem alguém? Tem um cara apontando a mão ali. O Davi. Muito bem, depois eu quero ver o Davi comentando ali. Ele falou de um filme, deixa eu fazer aqui um pequeno, quase pós-crédito, né? Ele falou do Cavaleiro Solitário, mas é a versão com o Johnny Depp, de 2012, que eu não gosto muito, mas ele é... O Cavaleiro Solitário é aquilo que na televisão aqui a gente chamava de Zorro, né? Que não era o Zorro, né? Ele era o The Lone Ranger, né? Era pistoleiro solitário, né? Cavaleiro Solitário. Ele é um bom filme, com algumas coisas que eu considero equivocadas. O Johnny Depp faz o papel do tonto, do índio, né? Todo branco. Tem coisas engraçadas no filme. Mas eu gosto muito do diretor, porque eu agora vou indicar o do subgênero, e é o último filme que eu vou indicar, tá? Que é o diretor Gore Verbinski, e ele faz 2 anos antes uma obra que, assim como Kung Fu Panda é a animação que consolida o gênero de Kung Fu, que é um gênero que a gente pode falar em algum outro momento no nosso podcast, que eu gosto muito também. Essa animação, ela vai consolidar tudo isso que eu estou falando, principalmente o cinema western spaghetti, que é o cinema italiano que faz tributo ao faroeste, que é Rango. Rango. Que inclusive é uma brincadeira com o nome Django. Né? Uhum. Então Rango, que é um camaleão, né? Uma animação acho que, se não me engano, da DreamWorks, né? E é soberbo, é sensacional, com trilhas sonoras sensacionais. As trilhas sonoras dos filmes de faroeste são sempre incríveis.
Ennio Morricone lidera, mas tantos outros fazem também o coro aí a você consultar a trilha sonora. Quando você podia ouvir uma trilha sonora sem precisar do filme, e aquilo te toca, te emociona. Curtiu? Curti demais, Se bacana. você saiu mais confuso desse episódio, quem tá assistindo, tal qual o Iberson, eu já me dou por satisfeito. Então tá bom demais. Fica a missão, vou assistir tudo. Vou maratonar esses filmes. Aí a gente consegue trocar um bate-papo. Ah, eu duvido. Pô, dá pra fazer uma parte 2. Voltamos em 3 anos, então, aqui, pra você maratonar todos esses filmes. Quero Não, ver. eu sou bom maratonar filme. Pega ali um dia inteiro ali, ó. É pouco. É pouco. Pro gênero é pouco. Se você pegar só os filmes de Sérgio Leone, os 4 filmes dele, não é 4 São vezes longos, 2, né? é 4 vezes São 3. longos. Todos longos. Todos longos. E sem falar que tem alguns filmes de faroeste que são em comédia, né? Ah, sim, muita de comédia tá indo. O Meu Nome é Ninguém tem muita comédia. Tem muita comédia. Meu Nome é Ninguém. Ah, assista. Assista. Todos eles, pode assistir todos eles, sabendo guardar o distanciamento da época que foi feito, e sabendo entender o que está tributando e se deixando envolver pela história, que é o mais importante. Agradeço mais uma vez a nossa presença aqui. Agradeço a minha presença para você, Iverson, e a tua presença Vice-versa. para mim. E principalmente a Obrigado. presença de quem nos acompanhou até aqui. Deixe seu comentário, curta, compartilhe. O Cinecast está aí. A gente volta num próximo episódio. E não esquece de comentar. Comenta e deixar os filmes ali.